Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um Bíblia Todo Dia. Hoje meditando em 1 Samuel, do capítulo 23 ao capítulo 25. Davi está protegendo Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque, e continua fugindo de Saul. Ele sabe que os filisteus vão atacar uma cidade, a cidade de Keila, então ele consulta ao Senhor se ele deveria proteger essa cidade, se ele deveria lutar por essa cidade, e o Senhor o libera para isso. Quando ele está nessa cidade, Saul fica sabendo que seria fácil pegar Davi, porque essa cidade era fechada. Era uma cidade de fácil acesso, mas difícil para que Davi pudesse fugir. Então ele resolve ir a essa cidade para pegar Davi. Davi, sabendo que o povo daquela cidade não o defenderia, resolve escapar para o deserto. E ele começa a sentir medo que Saul o alcance. Então ele encontra Jonatas, que o encoraja. No versículo 17, Jonatas diz para ele: não tenha medo, meu pai jamais encontrará você. Você vai ser rei de Israel. Então os dois, eles renovam o compromisso deles diante do Senhor. Jonatas volta para casa e Davi fica por um tempo ali, escondido, protegido naquelas fortalezas. Davi continua de alguma forma tentando cuidar dessas pessoas, ajudar essas pessoas e fugindo de Saul. A decisão de Saul era simplesmente de matar Davi. Tudo que ele queria, onde ele soubesse que Davi estava, ele tentava atingir Davi. No capítulo 24, ele está com 3.000 homens procurando Davi, até que no momento, passando por uma estrada, ele acaba precisando entrar numa caverna. O texto diz que ele entrou para fazer as suas necessidades, ele está num momento vulnerável. Apesar de ter 3.000 soldados que estavam com ele, nesse momento ele estava totalmente vulnerável numa caverna, e no fundo dessa caverna estava Davi com os seus homens. Os homens viram ali uma oportunidade para que Davi o atacasse. Ele não teria defesa alguma, ele não teria como reagir. E nós vemos um texto muito interessante, a partir do versículo 4, porque os homens dizem assim: certamente hoje o Senhor está entregando o teu inimigo nas suas mãos, você pode fazer o que você quiser. E a resposta de Davi é muito interessante. Ele corta um pedaço do manto de Saul, e ele diz: a minha consciência não permite. Ele fica entristecido só por ter cortado o manto, e ele diz que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve os seus homens, não permitiu que eles atacassem Saul, e ele não fez nada a Saul. Quando Saul saiu da caverna, ele gritou a Saul dizendo assim: por que você dá ouvido para essas pessoas que falam que eu quero te fazer mal? Eu estou aqui com um pedaço do teu manto. Hoje o Senhor me deu a oportunidade e eu não quero atacá-lo, eu não quero atingi-lo porque você é ungido do Senhor. Então Davi faz um discurso entristecido por saber que Saul tenta tanto contra a vida dele, sendo que ele jamais desejou mal a Saul. E Saul, em algum momento, pareceu se arrepender. Ele diz assim: que o Senhor julga entre nós dois, você é muito melhor do que eu, você merece ser rei. Saul aparentemente se arrepende de ter perseguido tanto Davi. Ele diz assim: você não merece. E Davi continua justificando: por que você me persegue? Eu sou um cão morto. Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo, que ele seja meu defensor, que ele me livre. E Saul, de alguma forma, mostra arrependimento, chama Davi de filho e diz que não faria mais isso. Então Davi faz um juramento a Saul, porque Saul já percebe que Deus está com ele, e Saul pede que ele não faça nada à sua família, e Davi jura que não faria mal algum à família dele. Então eles acabam se despedindo. No capítulo 25 acontece a morte do profeta Samuel, e Davi continua fugindo de Saul. Ele não acredita no que Saul falou para ele, ele sabe que Saul ainda poderia voltar atrás, e quando ele está protegendo um rebanho, um homem chamado Nabal, um homem muito rico, ele pede a esse homem que lhe dê recursos para ele e para os seus homens, que de alguma forma protegeram o rebanho de Nabal. E Nabal, sendo muito insensato, ele trata com desdém esse pedido de Davi, ele despreza Davi. Ele pergunta no versículo 10, quem é esse tal de Davi, quem é esse filho de Jessé, quem ele pensa que é, não darei nada, não vou pegar do meu pão para dar para eles. E Davi fica enfurecido, decide-se a matar esse homem, a acabar com a sua família. Mas um dos servos de Nabal conta a Abigail, esposa de Nabal. O texto diz que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Então o seu servo conta que Nabal tinha sido insensato, perverso com Davi. Ele tinha um coração perverso e ele negou dar comida a Davi e aos seus homens
por todo o serviço que esses homens tinham feito. E essa mulher, ela resolve interceder pelo seu marido. O texto diz que ela pega pão, que ela pega todo tipo de alimento, sobe numa jumenta e vai diante de Davi interceder por Nabal e por toda a sua família. Aqui nós vemos a postura de uma mulher extremamente inteligente, como o texto mesmo cita, porque quem fez o mal, quem deu a resposta atravessada, quem foi perverso foi o seu marido. Mas ela sabia que isso custaria a vida dele e da sua família. Então ela resolve interceder, ela chega diante de Davi numa posição de humildade e ela se coloca como responsável por aquela situação. Ela fala assim, olha, eu não sabia disso, eu deveria ter respondido, eu deveria saber que os seus homens precisam comer, está aqui o alimento. Ela serve Davi e ela pede que Davi volte atrás na intenção de matar a sua família. E Davi, vendo a posição dessa mulher, vendo a humildade dela, ele resolve voltar atrás. E ele ainda agradece, porque ele deixou de matar inocentes pela postura dessa mulher. E essa mulher, quando ela conta ao seu marido o que ela fez, a Bíblia diz que ele ficou paralisado e acabou 10 dias depois vindo a morrer. Ele era um homem tão ruim que enquanto a sua mulher estava intercedendo pela sua família, ele estava celebrando, ele estava cantando, ele estava bebendo com outros homens. Aqui mostra a importância de uma mulher ser inteligente, interceder pela sua família diante das situações. Muitas mulheres às vezes pensam, mas meu marido, ele é o sacerdote da minha casa, então é ele que tem que responder, é ele que tem que resolver. Mas quando o marido é insensato, muitas vezes Deus usa uma mulher sensata para que ela possa interceder. Ela não desrespeita seu marido em momento algum, ela não fala mal dele, ela não tenta de alguma forma passar por cima dele, mas ela entende que ela precisa proteger a sua família. Ela entende que ela precisa interceder por sua família. E a intercessão dela, a posição dela acaba preservando a sua família. Nabal acaba morrendo não pelas mãos de Davi, mas o Senhor acaba permitindo a morte dele, porque ele era perverso, porque ele era ruim e ele acaba sendo ferido até a morte. E Davi acaba chamando essa mulher para casar com ele. Ela acaba sendo esposa de Davi. É claro que a gente olhando o contexto, a gente entende que não era essa a intenção dela no primeiro momento, que a intenção dela era preservar a sua família, era poupar a sua casa, era poupar os seus servos. A intenção dela era das melhores, mas em consequência ela acabou se tornando esposa de Davi, porque ele se apaixonou pela maneira como ela conduziu uma situação de forma tão sensata e tão sábia. Então o capítulo 25 acaba com ele se casando, ela se tornando esposa dele e continuando de alguma forma nesse percurso fugindo de Saul, agora acompanhando o seu marido. Deus abençoe a sua vida, até a próxima.